Você sabia que existem 3 tipos de vendas na odontologia? E nós vamos falar um pouquinho sobre elas agora e você me diz qual delas que se enquadra mais para a sua realidade profissional. Venda de entrada, venda de recorrência e venda única. Qual será que é a melhor? Bom, vamos começar a falar então sobre a venda de entrada. Inclusive, essa é que eu gosto mais. Venda de entrada normalmente é a que a gente faz num plano de tratamento bem mais curto, mais enxuto. A gente sabe que o paciente precisa de muito mais coisa, mas só que ele ainda não te conhece direito, ele às vezes não tem nem tanta segurança ou confiança em você, e ele inclusive não sabe nem se os valores que você pratica são acessíveis a ele. Então a gente considera que é um paciente que não está tão aberto a fazer o tratamento contigo. E a venda de entrada, ela serve exatamente para isso. Ela não vem para fazer um grande fluxo de caixa para você. Não é nela que você realmente vai ganhar muito dinheiro, mas é nela que você vai ganhar o paciente. Então, muito cuidado, porque a venda de entrada, ela precisa ser voltada para procedimentos que sejam uma necessidade do paciente real, mas também que possam ir de encontro a algum desejo de um tratamento dele. Normalmente são procedimentos de uma limpeza, uma raspagem com ultrassom, um clareamento ou pequenas restaurações. Eu sei que nem sempre o paciente tem isso para fazer. Às vezes o paciente já chega com procedimentos mais complexos sendo necessários. Ainda assim, que tal a gente entrar com o tratamento periodontal prévio nesse paciente para que ele ganhe confiança em você? Aliás, os tratamentos de entrada, eles também podem ser feitos daqueles procedimentos que nenhum dentista falou ainda. Ou seja, o paciente fica até surpreso. Como foi que ninguém me falou disso? E eu vou te dizer qual é. É simplesmente o tratamento periodontal. Quando foi a última vez que você fez uma sondagem periodontal no seu paciente, para saber se ele tinha alguma bolsa, algum problema que inclusive poderia comprometer o tratamento dele, o tratamento ortodôntico, o tratamento de implantes, o tratamento de lentes. Pois é, tratamento de entrada também é você falar sobre aquilo que ninguém falou. É você oferecer o procedimento que às vezes o paciente nem estava esperando. É você falar sobre algo que venha surpreender o paciente e não necessariamente ser o tratamento mais caro. Então, o tratamento de entrada a gente considera que ele é uma venda de conexão. Uma venda de conexão com você profissional ou com o seu time de profissionais, é uma conexão com a sua clínica. E sabe o que é interessante? É que quando você consegue entregar um tratamento de entrada de qualidade, você aumenta em mais de 80% a chance desse paciente agora fechar qualquer outro tratamento odontológico com você, inclusive sem fazer pesquisa de preços. É o tratamento de entrada que entra no método que a gente gosta muito, que chama-se LTV, Lifetime Value. Ou seja, é um paciente que ele acaba tratando por muito tempo dentro da clínica. Você oferece um primeiro tratamento, um primeiro procedimento para ele, que tem um custo mais baixo às vezes, mas que é muito necessário, ganha confiança. A partir daí você já pode gerar um segundo orçamento parcial novamente, um terceiro. Claro que a gente está falando de um plano de tratamento que é mais completo, que quando você oferta a primeira parte do seu plano de tratamento, você já tem que estar ciente do que vai ser a finalização. Mas não necessariamente você precisa entregar tudo para ele. O que a gente faz é entregar aos poucos e ganhando cada vez mais a confiança desse nosso paciente em realizar qualquer tipo de tratamento dentro da nossa clínica. Já a venda de recorrência, ela é muito comum, por exemplo, para o dentista que é um ortodontista. Você tem todo mês, você tem aquela entrada ali, e isso é interessante para o fluxo de caixa da clínica. Alguns dentistas, inclusive, criam alguns planos preventivos de a cada 3 meses o paciente retorna para uma revisão, ou a cada 5 ou 6 meses ele retorna para uma profilaxia, uma limpeza, e você cria essa recorrência. Mas muito cuidado, porque se o paciente começa a não ver mais necessidade ou valor no seu tratamento de recorrência, claro que eu não estou falando da ortodontia, é muito comum que ele não dê continuidade a isso. Por isso, não se prenda demais a essas recorrências. E agora a gente vai falar do tipo de venda que é a mais comum dentro dos consultórios e clínicas odontológicas, que é o que a gente chama de venda única. Bom, esse tipo de venda é, na verdade, quando o dentista resolve fazer um plano de tratamento bem completo para esse paciente e entrega tudo aquilo de uma vez só. Normalmente, é um plano de tratamento que o valor costuma ser um pouco mais alto, às vezes, para o paciente. E, às vezes, nem é tão alto, mas ele não entende o porquê de tanta coisa. E aí, existe um risco muito grande, porque se o dentista não for bem criterioso na explicação, na indicação, às vezes o paciente pode até achar que ele está floreando demais, colocando coisas demais ali. Agora, eu sei que existe uma técnica que alguns profissionais utilizam, que chama-se de ancoragem de preço. Como que é isso? Normalmente, ele faz um tratamento de orçamento único, né, de modalidade única, onde ele coloca tudo e mais alguma coisa que precisa que o paciente seja feito para que o valor fique bem alto.
E a partir dali, o paciente leva um susto com aquele valor e ele começa então a diminuir esse orçamento até chegar naquilo que o paciente realmente espera. Consequentemente, ele sai de um valor muito alto e chega no valor mais baixo, não necessariamente mais acessível para esse paciente. Eu particularmente acho um esforço muito grande para você tentar ganhar o paciente simplesmente na mudança de preço. Eu particularmente prefiro realmente muito mais entregar para o paciente tratamentos que sejam necessários ou que sejam desejáveis para ele, dentro de valores que inclusive sejam mais acessíveis, ganhar a confiança dele, para depois sim a gente partir para tratamentos que tenham um valor um pouco mais alto.